Bom dia, Brasil. Bom dia, estado de Rondônia. Sou Bosco Siqueira e esse é seu canal Brasil para os Brasileiros. O tema de hoje era para ter sido ontem, mas em virtude do caso do Daniel Silveira, deixamos para hoje. O tema de hoje é a libertação, ou o libertador, José Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido como o Tiradentes. E qual era a luta desse nosso libertador, o Tiradentes? A principal luta era tributária, mas ele também se preocupou com outras questões que não apenas tributária, questão ligada à sociedade no Rio de Janeiro, de onde ele ouviu e se espelhou no positivismo para promover a sua luta de independência do nosso país. E Tiradentes, em 1700, quando iniciou toda essa luta, toda essa revolta, não teve êxito. Ele estava lutando contra a coroa, lógico. Em 1792, ele foi enforcado na cidade do Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes. 3 dias depois, sua cabeça foi roubada e ninguém mais encontrou onde foi colocado. Seu corpo foi todo esquartejado por ordem do Império. E qual era a luta de Tiradentes? Será que ele se tornou herói por esse ato de bravura? Não. Somente 350 anos depois, mais ou menos em 1965, é que foi reconhecida a sua bravura, a sua luta em defesa dos interesses nacionais. Até então, foi mais um da multidão que morreu em vão. Inclusive, em 1890, mais ou menos, tentaram pintar o rosto dele de barba, dando uma imagem de Cristo, que na verdade nem barba ele tinha. Ele era um militar, um alferes, uma espécie de segundo sargento. Então, na verdade, nem essas características ele possuía. Mas já iniciava a ideia de tentar criar um herói. E em 1965, esse herói foi reconhecido. Mas sua maior luta era a tributária. E lá, em 1700, a briga toda era por causa dos chamados 1/5. Todo 1/5 era mandado para Portugal. E hoje nós falamos em 2/5 e a luta continua. Geralmente, na oposição, a questão tributária é chamada a atenção. Na situação, geralmente a questão tributária é esquecida. Não pode por isso ou por aquilo. Talvez o Congresso não queira, talvez o Congresso esteja amarrado, preso ao sistema financeiro, porque se nós compararmos o que recolhe tributalmente ou de maneira tributária o sistema financeiro, de maneira real, não chega a 5%. Contabilmente, 35%. 15%, 14%. Eles não recolhem. A taxa de juros, na mesma situação. Então, aí nós perguntamos, Tiradentes estava errado em 1700? Hoje nós estamos errados? O que se luta e o que ele lutava, que não tinha esse nome na época, é a reforma tributária progressiva. Aqueles que ganham mais devem pagar mais, aqueles que ganham menos pagam menos. Mas o que acontece hoje é uma inversão. A classe trabalhadora como todo é que sustenta o grande capital. E o que aconteceria se hoje houvesse uma reforma tributária progressiva, compulsória, obrigatória? Bem, primeira coisa aumentaria o poder de compra da sociedade. Haveria mais investimentos, haveria geração de emprego e renda. A economia iria dar um salto. As empresas iriam ganhar pelo número de vezes que iriam ocorrer a vendas, e não em torno de uma única venda, como ocorre hoje. Hoje o lucro de uma empresa é muito mais inflacionário do que propriamente real. Eles estão ganhando pelo preço, não pela produção. Então, todos esses valores iriam se inverter e o benefício seria geral. Mas o que acontece é que a sociedade brasileira privatiza lucro e socializa miséria. Uma classe é escravizada para poder sustentar uma classe cheia de privilégio. Como é o caso dos magistrados, dos políticos, que somando todos esses privilégios, chega em torno de 1 trilhão
dinheiro que poderia ter sido usado lá pela Covid, mas todos eles renunciaram. Mas essa situação continua e a carga tributária tem aumentado. Mas o mal maior do país não é o aumento da carga tributária. Se comparar com os países das organizações comercial internacional, o Brasil está lá em torno de 20º, bem abaixo. Então não é a questão da carga tributária, é a sua divisão. A população está pagando muito, recolhe muito. E na hora de comprar um produto, a parte, o componente, a variável mais importante de todo e qualquer preço de um produto é o tributo. Se você comparar a nossa distribuição de imposto por produto com os outros países, você verá que o nosso país está bem abaixo deles. Então não existe uma política social tributária voltada para a nossa comunidade. Com isso você produz a grande concentração de renda, tão questionada pela oposição. É por isso que os 10 maiores milionários do país são, em linhas gerais, banqueiros. E o que o banco produz? Cria? Nada. Ele recebe uma autorização do Banco Central para emprestar o nosso dinheiro que está lá depositado, a juros considerados. Se beneficia, ganha dinheiro, paga menos imposto e tem todos os privilégios. Quando você for comparar o mesmo sistema financeiro hoje com outro país, em outros países, você verá que essa situação não ocorre. Por isso nós temos essa carga tributária. E o nosso libertador, Tiradentes, já um visionário preocupado com essa situação, lá em 1700, ele queria diminuir essa situação para gerar bem-estar. Até porque ele era um homem do povo, ele andava nas comunidades, ele vivenciava todo esse sofrimento para sustentar uma cambada de vagabundo do Império, lá em Portugal. Nós continuamos a fazer a mesma coisa. Basta chegar no poder que nós esquecemos toda essa situação, toda essa história. Conheça o homem, dê o poder. Essa é a máxima. E até hoje, ninguém quis mudar essa história. E aí fica essa questão. Quando vamos implantar a reforma tributária progressiva e salvar o país da miséria social? Essa é uma pergunta que eu faço para o nosso país. Muito obrigado.